Fala, torcida santista! O mercado de transferências do Santos está pegando fogo. O Peixe está tentando reforçar o elenco, tem negociação avançada com um jogador do Atlético Mineiro, trabalha para trazer um lateral do Racing, mas também enfrenta uma reviravolta que pode mudar completamente uma das principais negociações desta janela. E existe ainda um problema que precisa ser resolvido antes de qualquer reforço ser registrado: o transfer ban da FIFA. Hoje eu vou te contar tudo o que está acontecendo no mercado do Santos, quem pode chegar, quem pode sair e qual é a situação das principais negociações. Então fica até o final, porque tem novidade importante. Vamos começar. A principal novidade desta janela envolve o meio-campista Alexander, que atualmente pertence ao Atlético Mineiro. O Santos abriu negociações para contratar o jogador de 22 anos. Alexander perdeu espaço no Atlético Mineiro e não foi relacionado para a partida contra o Grêmio. O Atlético quer negociar o jogador em definitivo, enquanto o Santos procura uma solução que caiba na realidade financeira do clube. A negociação ainda não está fechada, mas o nome entrou no radar do Peixe e é uma das opções que a diretoria está analisando neste momento. E existe um detalhe importante. O Santos precisa primeiro resolver o transfer ban. A punição da FIFA impede o clube de registrar novos jogadores. O problema nasceu de uma dívida com o Mônaco, relacionada à contratação de Jean Lucas. O Santos precisa pagar pouco mais de 12 milhões de reais para encerrar a dívida e ficar novamente livre para registrar reforços. A diretoria trabalha para conseguir levantar esse dinheiro, e existe a expectativa de que a situação possa ser resolvida nos próximos dias. Enquanto isso, o Santos continua monitorando o mercado. E é justamente nesse cenário que aparece outro nome: Gaston Martirena. O lateral direito uruguaio, que pertence ao Racing, está envolvido em uma negociação com o Santos. A ideia inicial é uma troca. Adonis Frias iria para o Racing e Martirena viria para a Vila Belmiro. A negociação estava bastante avançada, só que nas últimas horas apareceu uma reviravolta. O Atlas do México entrou na disputa por Adonis Frias. O clube mexicano procurou o staff do jogador e apresentou uma proposta. E o mais importante é que Frias teria gostado da possibilidade de voltar ao futebol mexicano. O Santos, por outro lado, entende que a troca com o Racing é mais interessante neste momento. Por isso, a diretoria pediu um tempo para analisar a situação. Ou seja, aquela negociação que parecia praticamente encaminhada agora está ameaçada. E isso pode mudar o destino de Martirena. O lateral estava esperando a liberação do Racing para viajar ao Brasil, mas a entrada do Atlas na negociação fez o Santos segurar a operação. E aqui está uma das grandes perguntas do mercado do Santos: Adonis Frias vai para o Racing ou vai acabar sendo vendido para o Atlas? A resposta pode definir também o futuro de Gaston Martirena. O Santos precisa tomar uma decisão nos próximos dias, mas Martirena não é o único reforço que está sendo analisado. O técnico Cuca já trabalha com a ideia de reforçar algumas posições. A prioridade é encontrar jogadores que possam aumentar as opções do elenco sem comprometer ainda mais as finanças do clube. Entre as posições analisadas estão volante, zagueiro e atacante de velocidade. A ideia é buscar oportunidades de mercado, principalmente jogadores que tenham um custo mais baixo ou que possam chegar por empréstimo. E isso explica justamente a estratégia envolvendo Martirena. Em vez de fazer uma contratação cara, o Santos tenta encontrar soluções através de trocas, empréstimos e oportunidades de mercado. Só que existe um problema. Mesmo que o Santos consiga fechar as negociações, ainda será necessário derrubar o transfer ban. E esse é o ponto que pode definir toda a janela do Peixe. A punição foi aplicada pela FIFA por causa da dívida com o Mônaco. O valor é de 2 milhões e 32 mil euros, aproximadamente 12 milhões de reais. O Santos foi condenado depois de não pagar uma parcela da contratação de Jean Lucas. O clube recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte, mas perdeu o recurso. Com isso, a punição acabou sendo aplicada. Atualmente, o Santos está impedido de registrar novos jogadores até quitar a dívida. E a diretoria sabe que precisa resolver essa situação rapidamente. Porque a janela está passando, o Santos tem jogadores monitorados, tem negociações em andamento. Tem possíveis saídas, mas enquanto o transfer ban continuar ativo, nenhuma dessas negociações pode se transformar normalmente em um reforço registrado pelo clube.
Por isso, o pagamento ao Mônaco virou uma das principais prioridades do Santos neste momento. E existe uma expectativa de que o clube consiga resolver a situação na próxima semana. Se isso acontecer, o Peixe finalmente poderá voltar a registrar jogadores e concluir as negociações que estão sendo discutidas nos bastidores. Então, resumindo o mercado do Santos neste momento. Alexander está no radar e o clube negocia com o Atlético Mineiro. Martirena continua sendo uma opção para reforçar a lateral direita. Adonis Frias pode deixar o Santos, mas a negociação com o Racing ganhou uma concorrência do Atlas, do México. E o transfer ban continua sendo o principal obstáculo para o Peixe. Ou seja, o mercado do Santos está longe de estar parado. Muito pelo contrário. A diretoria está trabalhando em várias frentes. Mas agora existe uma corrida contra o tempo. O Santos precisa resolver a dívida com o Mônaco. Precisa definir o futuro de Adonis Frias. Precisa decidir se vai avançar por Martirena. E tenta encontrar uma maneira de reforçar o elenco dentro de uma realidade financeira bastante complicada. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Qual desses nomes você gostaria de ver no Santos? Alexander? Martirena? Ou você acha que o clube deveria procurar outras opções no mercado? Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no Santos de hoje e ativa as notificações para acompanhar todas as novidades do Peixe. Um abraço e vai, Santos!